Sejam todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus Cristo reine em vossos corações. Sintam-se à vontade para navegar em nosso canal, nesse mundo maravilhoso de ensinamentos bíblicos, ensinamentos e vontades de Deus Pai Todo-Poderoso. Hoje convido vocês a orar comigo o Salmo 34. É o salmo que nos incentiva a buscar sempre a Deus, pois quem nele se refugia nunca falta nada. O salmo para buscarmos bênçãos para aqueles que estão afastados de nós, e é o salmo para pedirmos e suplicar a proteção divina para os mais necessitados, pobres e oprimidos, crianças, idosos e abandonados. É o salmo da proteção, para pedir a proteção para todos nós, para a humanidade inteira. Pois o mundo anda com muitas guerras ultimamente, né? Muitas brigas. Vamos pedir, com a ajuda desse salmo, para que Deus proteja todos os indefesos, todas as crianças, todas as pessoas da humanidade, do mundo, que estão nesse meio de guerras e são inocentes. E vamos ajudar o canal também a compartilhar mais a palavra de Deus, a passar as palavras, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo para as outras pessoas que mais precisam. E é bem fácil, não vai custar nada para vocês e nem vai demorar. Só vocês clicarem no botãozinho de se inscrever no canal, no botãozinho de curtir e compartilhar. Assim o YouTube vai entender que os nossos conteúdos, o nosso trabalho, ele é relevante e ele é muito importante e ajuda muitas pessoas. Assim o YouTube vai compartilhar, vai indicar os nossos vídeos, os nossos conteúdos para o maior número de pessoas. Assim vocês vão ajudar não só o canal, mas também as pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Terá a ajuda de Deus Pai Todo-Poderoso em suas vidas. Vamos ajudar a transformar, a mudar esse mundo, trazendo mais paz, mais alegria, mais prosperidade, mais harmonia para todos ao nosso redor. E deixem também os seus comentários com as suas intenções e pedidos de orações, pois todos os dias nós oramos por vocês. E eu tenho a certeza que Deus Pai Todo-Poderoso vai escutar os nossos clamores e vai nos responder, vai trazer bênçãos sem limites em nossas vidas. Que Deus Pai Todo-Poderoso encha os corações de vocês com muita paz e muito amor. Faça esta oração ao deitar-se e deixe-a tocando enquanto você dorme. Assim potencializará mais ainda a sua oração. A tela vai ficar escura para que você possa descansar e até dormir melhor. Salmo 34. Bendirei do Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ó oprimidos, ouçam e se alegrem. Proclamem todos vocês a grandeza do Senhor junto comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Aqueles que olham para ele estão radiantes de alegria. O seu rosto jamais mostrará a decepção. Este pobre homem o clamou e o Senhor lhe ouviu. E assim o libertou de todas as suas tribulações.
O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e assim os livra. Ó todos, provem e veja como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta para aqueles que o temem. Os leões podem passar necessidades e fome, mas aqueles que buscam o Senhor, nada tem falta. Venham, meus filhos, me ouçam, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e ter dias muito felizes? Guardem as suas línguas do mal e os seus lábios de toda a falsidade. Se afastem do mal e façam só o bem. Busquem a paz com muita perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Agora o rosto do Senhor volta-se contra aos que praticam o mal e apaga da terra a memória deles. Os justos o clamam e o Senhor os ouve e os livram de todas as suas tribulações. O Senhor Deus está perto daqueles que têm os seus corações quebrantados e salva aqueles que têm o espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, porém o Senhor o livra de todas elas. O Senhor protege todos os seus ossos e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor nosso Deus dá a redenção aos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Salmo 34. Bendirei do Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ó oprimidos, ouçam e se alegrem. Proclamem todos vocês a grandeza do Senhor junto comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Aqueles que olham para ele estão radiantes de alegria. O seu rosto jamais mostrará a decepção. Este pobre homem o clamou e o Senhor lhe ouviu, e assim o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e assim os livra. Ó todos, provem e veja como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta para aqueles que o temem. Os leões podem passar necessidades e fome, mas aqueles que buscam o Senhor, nada tem falta. Venham, meus filhos, me ouçam, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e ter dias muito felizes?
Guardem as suas línguas do mal e os seus lábios de toda a falsidade. Se afastem do mal e façam só o bem. Busquem a paz com muita perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Agora o rosto do Senhor volta-se contra aos que praticam o mal e apaga da terra a memória deles. Os justos o clamam e o Senhor os ouve e os livram de todas as suas tribulações. O Senhor Deus está perto daqueles que têm os seus corações quebrantados e salva aqueles que têm o espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, porém o Senhor o livra de todas elas. O Senhor protege todos os seus ossos e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor nosso Deus dá a redenção aos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Salmo 34. Bendirei do Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ó oprimidos, ouçam e se alegrem. Proclamem todos vocês a grandeza do Senhor junto comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Aqueles que olham para ele estão radiantes de alegria. O seu rosto jamais mostrará a decepção. Este pobre homem o clamou e o Senhor lhe ouviu, e assim o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e assim os livra. Ó todos, provem e veja como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta para aqueles que o temem. Os leões podem passar necessidades e fome, mas aqueles que buscam o Senhor, nada tem falta. Venham, meus filhos, me ouçam, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e ter dias muito felizes? Guardem as suas línguas do mal e os seus lábios de toda a falsidade. Se afastem do mal e façam só o bem. Busquem a paz com muita perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Agora o rosto do Senhor volta-se contra aos que praticam o mal e apaga da terra a memória deles. Os justos o clamam e o Senhor os ouve e os livram de todas as suas tribulações.
O Senhor Deus está perto daqueles que têm os seus corações quebrantados e salva aqueles que têm o espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, porém o Senhor o livra de todas elas. O Senhor protege todos os seus ossos e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor nosso Deus dá a redenção aos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Salmo 34. Bendirei do Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ó oprimidos, ouçam e se alegrem. Proclamem todos vocês a grandeza do Senhor junto comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Aqueles que olham para ele estão radiantes de alegria. O seu rosto jamais mostrará a decepção. Este pobre homem o clamou, e o Senhor lhe ouviu, e assim o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e assim os livra. Ó todos, provem e veja como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta para aqueles que o temem. Os leões podem passar necessidades e fome, mas aqueles que buscam o Senhor, nada tem falta. Venham, meus filhos, me ouçam, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e ter dias muito felizes? Guardem as suas línguas do mal e os seus lábios de toda a falsidade. Se afastem do mal e façam só o bem. Busquem a paz com muita perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Agora o rosto do Senhor volta-se contra aos que praticam o mal e apaga da terra a memória deles. Os justos o clamam, e o Senhor os ouve e os livram de todas as suas tribulações. O Senhor Deus está perto daqueles que têm os seus corações quebrantados e salva aqueles que têm o espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, porém o Senhor o livra de todas elas. O Senhor protege todos os seus ossos, e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor nosso Deus dá a redenção aos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Salmo 34.
Bendirei do Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ó, oprimidos, ouçam e se alegrem. Proclamem todos vocês a grandeza do Senhor junto comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Aqueles que olham para ele estão radiantes de alegria. O seu rosto jamais mostrará a decepção. Este pobre homem o clamou, e o Senhor lhe ouviu, e assim o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e assim os livra. Ó todos, provem e veja como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta para aqueles que o temem. Os leões podem passar necessidades e fome, mas aqueles que buscam o Senhor, nada tem falta. Venham, meus filhos, me ouçam, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e ter dias muito felizes? Guardem as suas línguas do mal e os seus lábios de toda a falsidade. Se afastem do mal e façam só o bem. Busquem a paz com muita perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Agora o rosto do Senhor volta-se contra aos que praticam o mal e apaga da terra a memória deles. Os justos o clamam e o Senhor os ouve e os livram de todas as suas tribulações. O Senhor Deus está perto daqueles que têm os seus corações quebrantados e salva aqueles que têm o espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, porém o Senhor o livra de todas elas. O Senhor protege todos os seus ossos e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor nosso Deus dá a redenção aos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Salmo 34. Bendirei do Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ó, oprimidos, ouçam e se alegrem. Proclamem todos vocês a grandeza do Senhor junto comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Aqueles que olham para ele estão radiantes de alegria. O seu rosto jamais mostrará a decepção. Este pobre homem
o clamou, e o Senhor lhe ouviu, e assim o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e assim os livra. Ó todos, provem e veja como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta para aqueles que o temem. Os leões podem passar necessidades e fome, mas aqueles que buscam o Senhor, nada tem falta. Venham, meus filhos, me ouçam, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e ter dias muito felizes? Guardem as suas línguas do mal e os seus lábios de toda a falsidade. Se afastem do mal e façam só o bem. Busquem a paz com muita perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Agora o rosto do Senhor volta-se contra aos que praticam o mal e apaga da terra a memória deles. Os justos o clamam e o Senhor os ouve e os livram de todas as suas tribulações. O Senhor Deus está perto daqueles que têm os seus corações quebrantados e salva aqueles que têm o espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, porém o Senhor o livra de todas elas. O Senhor protege todos os seus ossos e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor nosso Deus dá a redenção aos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Salmo 34. Bendirei do Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ó oprimidos, ouçam e se alegrem. Proclamem todos vocês a grandeza do Senhor junto comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Aqueles que olham para ele estão radiantes de alegria. O seu rosto jamais mostrará a decepção. Este pobre homem o clamou, e o Senhor lhe ouviu, e assim o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e assim os livra. Ó todos, provem e veja como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta para aqueles que o temem. Os leões podem passar necessidades e fome, mas aqueles que buscam o Senhor, nada tem falta. Venham, meus filhos, me ouçam,
eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e ter dias muito felizes? Guardem as suas línguas do mal e os seus lábios de toda a falsidade. Se afastem do mal e façam só o bem. Busquem a paz com muita perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Agora o rosto do Senhor volta-se contra aos que praticam o mal e apaga da terra a memória deles. Os justos o clamam e o Senhor os ouve e os livram de todas as suas tribulações. O Senhor Deus está perto daqueles que têm os seus corações quebrantados e salva aqueles que têm o espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, porém o Senhor o livra de todas elas. O Senhor protege todos os seus ossos e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor nosso Deus dá a redenção aos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Salmo 34. Bendirei do Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ó oprimidos, ouçam e se alegrem. Proclamem todos vocês a grandeza do Senhor junto comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Aqueles que olham para ele estão radiantes de alegria. O seu rosto jamais mostrará a decepção. Este pobre homem o clamou e o Senhor lhe ouviu e assim o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e assim os livra. Ó todos, provem e veja como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta para aqueles que o temem. Os leões podem passar necessidades e fome, mas aqueles que buscam o Senhor, nada tem falta. Venham, meus filhos, me ouçam, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e ter dias muito felizes? Guardem as suas línguas do mal e os seus lábios de toda a falsidade. Se afastem do mal e façam só o bem. Busquem a paz com muita perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Agora o rosto do Senhor volta-se contra aos que praticam o mal e apaga da terra a memória deles. Os justos
o clamam, e o Senhor os ouve e os livram de todas as suas tribulações. O Senhor Deus está perto daqueles que têm os seus corações quebrantados e salva aqueles que têm o espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, porém o Senhor o livra de todas elas. O Senhor protege todos os seus ossos, e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor nosso Deus dá a redenção aos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Salmo 34. Bendirei do Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ó oprimidos, ouçam e se alegrem. Proclamem todos vocês a grandeza do Senhor junto comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Aqueles que olham para ele estão radiantes de alegria. O seu rosto jamais mostrará a decepção. Este pobre homem o clamou, e o Senhor lhe ouviu, e assim o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e assim os livra. Ó todos, provem e veja como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta para aqueles que o temem. Os leões podem passar necessidades e fome, mas aqueles que buscam o Senhor, nada tem falta. Venham, meus filhos, me ouçam, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e ter dias muito felizes? Guardem as suas línguas do mal e os seus lábios de toda a falsidade. Se afastem do mal e façam só o bem. Busquem a paz com muita perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Agora o rosto do Senhor volta-se contra aos que praticam o mal e apaga da terra a memória deles. Os justos o clamam e o Senhor os ouve e os livram de todas as suas tribulações. O Senhor Deus está perto daqueles que têm os seus corações quebrantados e salva aqueles que têm o espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, porém o Senhor o livra de todas elas. O Senhor protege todos os seus ossos, e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor nosso Deus dá a redenção aos seus servos. Ninguém que nele se refugia
será condenado. Salmo 34. Bendirei do Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ó oprimidos, ouçam e se alegrem. Proclamem todos vocês a grandeza do Senhor junto comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Aqueles que olham para ele estão radiantes de alegria. O seu rosto jamais mostrará a decepção. Este pobre homem o clamou, e o Senhor lhe ouviu, e assim o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e assim os livra. Ó todos, provem e veja como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta para aqueles que o temem. Os leões podem passar necessidades e fome, mas aqueles que buscam o Senhor, nada tem falta. Venham, meus filhos, me ouçam. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e ter dias muito felizes? Guardem as suas línguas do mal e os seus lábios de toda a falsidade. Se afastem do mal e façam só o bem. Busquem a paz com muita perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Agora o rosto do Senhor volta-se contra aos que praticam o mal e apaga da terra a memória deles. Os justos o clamam, e o Senhor os ouve e os livram de todas as suas tribulações. O Senhor Deus está perto daqueles que têm os seus corações quebrantados e salva aqueles que têm o espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, porém o Senhor o livra de todas elas. O Senhor protege todos os seus ossos, e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor nosso Deus dá a redenção aos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Salmo 34. Bendirei do Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ó oprimidos, ouçam e se alegrem. Proclamem todos vocês a grandeza do Senhor junto comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Aqueles que olham para ele estão radiantes de alegria.
O seu rosto jamais mostrará a decepção. Este pobre homem o clamou, e o Senhor lhe ouviu, e assim o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e assim os livra. Ó todos, provem e veja como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta para aqueles que o temem. Os leões podem passar necessidades e fome, mas aqueles que buscam o Senhor, nada tem falta. Venham, meus filhos, me ouçam, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e ter dias muito felizes? Guardem as suas línguas do mal e os seus lábios de toda a falsidade. Se afastem do mal e façam só o bem. Busquem a paz com muita perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Agora o rosto do Senhor volta-se contra aos que praticam o mal e apaga da terra a memória deles. Os justos o clamam e o Senhor os ouve e os livram de todas as suas tribulações. O Senhor Deus está perto daqueles que têm os seus corações quebrantados e salva aqueles que têm o espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, porém o Senhor o livra de todas elas. O Senhor protege todos os seus ossos e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor nosso Deus dá a redenção aos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Salmo 34. Bendirei do Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ó oprimidos, ouçam e se alegrem. Proclamem todos vocês a grandeza do Senhor junto comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Aqueles que olham para ele estão radiantes de alegria. O seu rosto jamais mostrará a decepção. Este pobre homem o clamou, e o Senhor lhe ouviu, e assim o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e assim os livra. Ó todos, provem e veja como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta para aqueles que o temem. Os leões podem passar necessidades e fome,
Mas aqueles que buscam o Senhor, nada tem falta. Venham, meus filhos, me ouçam, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e ter dias muito felizes? Guardem as suas línguas do mal e os seus lábios de toda a falsidade. Se afastem do mal e façam só o bem. Busquem a paz com muita perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Agora o rosto do Senhor volta-se contra aos que praticam o mal e apaga da terra a memória deles. Os justos o clamam e o Senhor os ouve e os livram de todas as suas tribulações. O Senhor Deus está perto daqueles que têm os seus corações quebrantados e salva aqueles que têm o espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, porém o Senhor o livra de todas elas. O Senhor protege todos os seus ossos e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor nosso Deus dá a redenção aos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado.